Hell yeah! Tô nos corres bizarros aí de mudança de novo e vou passar uns meses no BR até a próxima trip. Não tenho feito vídeos fora, mas tenho feito umas lives bem marotas no Instagram. Acompanha por lá. E vou postar por aqui a versão sem gordura, a versão magrinha desses papos que tem acontecido por lá e espero que você curta. É uma entrega um pouco mais simples da que eu venho fazendo aqui no YouTube, mas ainda assim é uma ideia compartilhada de maneira muito espontânea e crua, porque foi feito na live. Então comente aí embaixo para me dizer se essa ideia vinga, certo? Por enquanto, eu tô curtindo bastante essas lives no Instagram, espero que você também apareça por lá. E confira aqui agora o que tem acontecido nesses papos, certo? É nóis! Well, hello! Voltei para ler esse textinho para vocês do Dani Larusso. Ele tem um site onde ele coloca uns textos bem legais assim e eu assino a newsletter dele. E aí na newsletter dele eu recebo esses textos. Eu vou ler esse texto para vocês para ver se tem uma ressonância aí. Acho que a ideia é bem legal assim. Eu concordo bastante com o que ele colocou aqui sobre aprender. Então tá, seguinte. O que aprendi sobre aprender do Dani Larusso. Demorei, mas aprendi que a educação formal não é para mim. Durante muito tempo foi a única opção possível. Fui obrigado, acreditei, insisti e joguei o jogo. Mas depois que pude aprender de outras formas, a educação formal ficou lenta, burocrática e cara. Ainda assim, não é simples construir os próprios caminhos, exige disciplina, responsabilidade, disponibilidade e tempo. Aprender não é linear. O sistema formal nos faz pensar que há uma única sequência lógica para aprender. Mas não é assim que a banda toca, não é assim que o nosso corpo evolui e não é assim que o mundo se apresenta pra gente. Tudo é muito mais caótico, diverso e não sequencial do que as séries da escola. Lá no Me Ajuda, né? Me Ajuda Brasil, tem um papo lá de duas crianças, sei lá, duas adolescentes na escola. Você estuda? Sim. Que série que você tá? Grey's Anatomy. Uma bobagem, mas... Aprender é sobre fazer. O que a gente vive, experimenta, registra um aprendizado no corpo. Um dos maiores problemas da educação formal é que a gente memoriza, é testado, mas não aplica. Passa o tempo e esquecemos. A verdade é que nunca aprendemos, só decoramos. Mas ao fazer, a coisa muda. Quando a gente transforma conhecimento em reflexão e ação, é que a aprendizagem se dá. E a Dani está aí também para provar isso, né? Eu leio muito isso que eu falo sob esse ponto de vista artístico também, né? Claro que ele está falando de uma educação formal, né? Tal, de, sei lá... e fazer uma universidade, mas eu carrego muito mais para o fazer artístico, por isso que eu citei a Dani aí, porque aprende-se fazendo, né? Se ela assistir todos os vídeos do mundo sobre tatuagem, ela vai aprender mais tatuando, né? Aprender é sentir. Excluímos os processos emocionais dos processos de aprendizagem formais, mas não conseguiríamos jamais excluir de nós mesmos. Somos humanos, sofremos, sentimos, nos emocionamos, não há sentido se não há sentimento. True that. Não se aprende nada sozinho, autodidatismo não é sobre solidão, aprendizagem é sobre troca, a gente sempre se apoia em outras pessoas que construíram aprendizados assim como nós para fazermos nossa jornada. Além disso, é sempre rico ter referências, mentoras, mestres, ainda que diversos, distantes e passageiros. Em grupo aprendemos muito mais, que é o que eu acredito bastante, assim, e é como eu aprendo quando eu compartilho essas ideias, né? Quando eu converso com você sobre essas ideias, eu também tenho uma reflexão sobre essas ideias, e estou compartilhando com vocês também, né? Então, de repente, quem está aí do lado de lá também tem um insight diferente e tal. Organizar para aprender, essa aqui é demais. A informação está toda aí, as pessoas, os vídeos no YouTube. O problema é organizar, saber por onde começar, identificar material de qualidade e saber para onde ir depois. O que os cursos nos vendem raramente é o conteúdo, mas uma organização por fases, módulos, começo, meio e fim. O que é mais caro a aprender é o fio condutor. E para não perder o fio da meada, a gente tem que saber organizar, classificar, anotar, rever, sistematizar e estruturar. True that, né? Você não precisa pagar nenhum curso para aprender as coisas. Você pode aprender as coisas na marra, você pode aprender as coisas conversando, você pode aprender as coisas em plataformas gratuitas por aí. Mas, quando você paga por um curso, você acaba catalisando esse processo, né? Porque você se compromete para aprender aquilo naquele tempo e você tem uma estrutura, uma metodologia para aprender aquilo de uma forma que faça mais sentido, eu acho. Marco Barbosa pergunta de quem é o texto, é do Daniel Larusso. Muito legal, ele escreve toda semana, é o Seth Godin do Brasil. Aprender a aprender. A educação formal pressupõe que todos aprendemos da mesma forma.
mas não há ninguém igualzinho a você neste mundo. Por isso é tão importante descobrir qual é o teu próprio processo. Tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ver, aprender trabalhando, ouvindo música, copiando, tentando e errando. Há tantas formas quanto pessoas na Terra. True that. Então você tem que encontrar o melhor jeito para você aprender. E aí você, enfim, molda as disciplinas em volta dessa estrutura, né? Que faz mais sentido para você. Compartilhar e aprender. Nenhum processo me é tão rico quanto compartilhar aprendizados. Aquilo que estou aprendendo só vira aprendizado mesmo quando consigo compartilhar, escrever, distribuir. Justamente. Ele fez isso nesse texto, eu só estou reverberando aqui a ideia central do texto, que é essa mesmo de compartilhar e continuar aprendendo e, enfim, perceber como é que você aprende melhor, né? E usar isso a seu favor. Profundidade requer tempo, muito tempo, disciplina e insistência. A grande vantagem da academia é a profundidade, o sistema, a ciência. Para quem está fora desses limites, é necessário redobrar o cuidado para conseguir mergulhar e não ficar só na superfície. True that again. Que é o perigo desses compartilhamentos como eu estou fazendo agora, né? Você aí que sentiu que fez sentido isso, ficar só nessa leitura, né? Só escutando essa leitura que eu fiz e terminar por aí. E não é isso, né? Quando você está querendo descobrir coisas, aprender coisas com profundidade, você tem que dedicar mais tempo a isso, dedicar seu tempo a leituras mais profundas, mais aprofundadas, mais complexas, para você conseguir tirar mais proveito desse material, né? Eu gosto muito de usar o Wikipedia como uma referência. O que eu mais gosto do Wikipedia são os hiperlinks lá embaixo, onde você continua lendo, talvez, às vezes, a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu assisti Lord of Chaos, que é um filme sobre o Mayhem. Eu assisti, fui no Wikipedia, e aí li sobre as coisas, aí fui descobrir quem é o diretor, fui ver as coisas do diretor. Já falei sobre isso aqui outras vezes, né? Que é continuar aprofundando, né, sobre essas pessoas que eu gosto de acompanhar. Então eu assisti o Lord of Chaos, aí eu fui ver as entrevistas com o Rory Culkin, que faz o Euronymous no filme, fui escutar os podcasts que ele participa. Na verdade, como já é um tema que está muito próximo de mim, muitos dos canais que eu já acompanho, de sites, de revistas, de YouTube, de podcasts, já estão falando sobre isso. Então me ajuda muito a aprofundar isso de uma forma orgânica, né? Porque já é um assunto que me interessa muito, então. Mas aí eu assisti umas 3 entrevistas do Rory Culkin, que é irmão do Macaulay Culkin. Nas 3 entrevistas que eu vi dele, ele tá só realmente divulgando, promovendo o filme. Ele é produtor também do filme, além de ser o ator que faz o Euronymous. Ele tá falando a mesma coisa, mais ou menos, em todas as entrevistas. Mas como ele tá repetindo aquilo de um jeito, às vezes levando para um caminho diferente, amplia um pouco o contexto dessa informação, né? Hoje eu fui saber que ele produziu o filme também, que ele está envolvido no filme desde 2012. Faz 7 anos que ele está fazendo esse filme. Ele ficou 5 anos pensando o filme junto com o diretor lá, que é esqueci o nome dele agora, Thomas, que era o batera do Bathory. E aí gravaram 2 anos atrás e agora que o filme saiu. E ele está nessa campanha de promoção do filme. E eu estou lendo tudo sobre, assisti os documentários, né, anteriores dele, fui assistir até os vídeos do Varg lá falando, detonando o filme e tal. Mas é um assunto que muito me interessa. E aí eu fui pesquisar mais sobre ele. Eu não tô... É diferente, né, que eu tô falando de um tema, de um filme, não tô falando de uma disciplina, né, saber mais sobre física quântica, sei lá. Mas é tudo bem isso, assim. Então, o que ficou desse texto para mim mais importante é que, tipo, aprendizado tá todo aí, você tem que encontrar uma estrutura para se organizar para poder fazer isso de uma forma mais eficiente, que você aprenda de fato e não fique só na superficialidade da coisa. Requer tempo. Quando você paga por um curso, você está pagando pela metodologia e essa estrutura para você não ter que fazer esse trabalho. Compartilhar é aprender, então quando você compartilha e consegue compartilhar com clareza o assunto que você está falando, você aprende com isso e de quebra mais pessoas vão ter contato com esse tema que você está abordando, né? Então foi por isso que eu trouxe esse texto do Larusso aí. Espero que vocês tenham curtido. Então quem tiver interessado, visita lá o site dele também, danielarusso.com.br. Assina a newsletter do cara, que é bem legal. Toda semana tem um texto provocador assim também. Alright? Ficamos por aqui. Tenha uma boa semana começando aí todo mundo. Seja bem produtiva e bem, enfim, prazerosa. Alright? Seguimos. Falou.